Amém. Podeis vos assentar. Eu mais uma vez os cumprimento com a paz do Senhor. Eu sou o Thiago da Josi. Estou brincando. Ela não vê a hora de chegar esse dia que a gente faça esse curso, eu possa falar isso. Eu sou o Thiago da Josi, ela é a Josi do Thiago e tal. Meus irmãos, torcer para que as pernas fiquem firmes até o final do dia daqui. É uma alegria estar aqui na presença de Deus, cultuando a Deus com os irmãos. Uma responsabilidade enorme. Essas mensagens que o pastor Oséias manda para a gente, parece que o celular vibra de um jeito diferente, eu não consigo explicar. Mas a gente colocou a mão no arado e não olha para trás, né? E eu confio muito que o Senhor é um homem de Deus. Por isso, toda vez que vem alguma coisa da parte, então eu procuro pesar e entender que Deus está lhe dando direção, e eu tomo isso para mim. A respeito do que Deus colocou no meu coração, eu já quero pedir perdão para os irmãos se eu gritar, falar de um jeito um pouquinho mais... Não é porque eu estou bravo, eu sou arrogante, ou coisa assim, é por causa do meu jeito, tá? Já estou pedindo perdão antes, porque eu sei como eu sou. E quando eu estava orando por essa palavra aqui, eu sentia uma angústia muito forte no meu coração. E eu não consigo entender por que só vem esse tipo de mensagem para mim. Eu queria falar sobre amor. Queria pregar, que nem o pastor Zé Roberto, que pregar sobre todo tipo de tema. Mas não é assim. Não é a gente que escolhe, né? Queria poder usar só do meu intelecto, de repente, ou ser persuasivo aqui, escolher um texto, né? Ter todo o intelecto aqui, poder escolher um texto aqui para vocês e falar assim, eu vou falar sobre isso aqui. Mas eu escolhi desde a minha conversão me submeter a Deus. Me sujeitar a Deus com muito temor, porque para falar sobre essa palavra aqui você tem que ter muita responsabilidade. Você não está falando de si mesmo. E é muita responsabilidade eu falar alguma coisa aqui para os irmãos. Pode ser que alguma coisa dita aqui você leve para a sua vida e pode transformar a sua vida para o bem ou também para o mal. Pode ser que de algo que seja dito aqui você leve lá para a sua casa e pode transformar em maldição algo que é dito aqui nesse púlpito. Por isso que tem que ter responsabilidade com o que a gente fala aqui. Por isso que eu não posso falar de mim mesmo aqui. Por isso que eu tenho muito temor e tremor quando eu sou convidado para falar a palavra de Deus. E aí Deus me levou para falar sobre a questão da presença dEle. A questão da presença versus a promessa. E eu queria que os irmãos abrissem em Êxodo, capítulo 33. A confirmação do céu. É uma história bem conhecida dos irmãos. E nós vamos ler com bastante calma. Graças a Deus tem tempo aí. Vamos ler então Êxodo 33. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti.
Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és um povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação, ou tenda do encontro. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta de sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta de sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava a Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faz subir este povo, porém não me destes a saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como há de saber que se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse-me mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Nós estamos falando de um assunto que ele não é paralelo. Nós não estamos falando de um assunto que é secundário. Nós estamos falando do principal assunto. Nós estamos falando da presença do Senhor. E o que nós estamos vivendo no nosso tempo, e eu não quero me deter aqui a placa denominacional. Eu não quero falar aqui da De Família, eu não quero falar aqui da igreja A, B, C ou D. Eu quero falar aqui da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu quero falar aqui do tempo em que nós vivemos como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão olhando mais para as mãos do seu Senhor do que para os olhos. E olhar mais para as mãos do nosso Senhor significa olhar mais por aquilo que Ele pode dar, do que olhar para os seus olhos como quem busca relacionamento. Aqueles que ainda buscam orar, aqueles ainda, e eu digo aqueles porque nós vivemos um tempo em que a oração, inclusive, que é um canal de relacionamento com Deus, está se tornando cada vez mais escasso. Há uma escassez no meio do povo evangélico de oração. Prova disso é que nos itens do IBGE, nós já temos lá um campo de evangélicos não praticantes. O que era algo inconcebível tornou-se algo real. Agora nós temos poucas pessoas que tiram períodos de oração. E aí eu queria, ainda para esses poucos que tiram períodos de oração, atentar que desses poucos ainda, nós precisamos olhar para esses poucos ainda buscando relacionamento com Deus em busca da bênção. E eu acredito que a angústia que eu senti no meu coração enquanto estudava a respeito, para falar a respeito disso, a angústia não era porque eu estava muito bem, obrigado com Deus. A angústia que veio no meu coração possivelmente é de um Deus que anseia por um povo com sede não das suas mãos, mas dos seus olhos e do coração dele, de uma sede e de uma fome da sua presença, como nós acabamos de ler aqui, de um homem como Moisés, que estava diante da presença de Deus, e Deus diz: resolverei o problema de vocês, vou mandar adiante um anjo, eu vou resolver o problema de vocês. Se o problema de vocês é a terra prometida, enviarei um anjo que levará vocês para a terra prometida. Mas diante de Deus estava um homem com uma sede, com uma fome da presença de Deus maior do que a terra prometida, do que a bênção de Deus. E ele diz para Deus assim: não adianta a terra prometida, a bênção do Senhor, sem a presença. A angústia no coração de Deus é que se Deus chegasse para nós hoje, virasse para a igreja do nosso tempo e dissesse: enviarei um anjo para cumprir a promessa que tenho feito a ti, mas não vou contigo. A angústia do coração dele é que possivelmente nós falaríamos: tudo bem, o que eu quero é a promessa. Percebam a gravidade disso. Percebam a gravidade do nosso tempo. A gravidade do nosso tempo é de que nós não estamos ligando para a presença de Deus. Estamos entrando para os nossos quartos, fechando a nossa porta, cumprindo o mandamento de Deus, Mateus 6. Abrindo a nossa boca para dizer a Deus: Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. E Deus está querendo ouvir: me dá, me dá, me dá, me dá a tua presença, senão eu morro. Deus está querendo Moisés, homens e mulheres que entrem
para dentro dos seus quartos, para dizer assim, ó, não quero, abro mão da promessa e da bênção do Senhor, senão o Senhor não me der a tua presença. Estamos vindo domingo após domingo, sábado, sexta, quarta, terça, para ver se nós recebemos a bênção do Senhor, sem nos preocuparmos se nós saímos daqui do mesmo jeito que nós entramos, às vezes vazios. Nós não nos preocupamos se nós entramos aqui e saímos às vezes piores do que nós entramos. A maior necessidade da igreja dos tempos atuais é a presença. É o Deus do céu que vai nos prosperar. Não há prosperidade sem a presença. Nós só queremos a prosperidade sem o Deus dos céus. E não há prosperidade sem o Deus dos céus. O homem quer a bênção e não quer o abençoador. No passado a presença de Deus era mais importante. E eu não falo aqui, irmãos, como se eu tivesse muito bem, obrigado. A Josi é a minha testemunha aqui. Ela sabe da minha luta para querer a presença de Deus. Ela sabe quantas vezes lá em casa eu ando de um lado para o outro e me queixo com ela. Falo, eu não sinto a presença de Deus. Não foi uma nem duas vezes. Eu me queixo com ela e falo, eu não estou mais sentindo a presença de Deus. Eu dobro os meus joelhos e eu não sinto a presença de Deus. Josi, o problema é nós nos ajoelharmos, não sentir a presença de Deus e ficar indiferentes, como se isso fosse normal. Oh, acorda! Deus é tão bondoso e tão amoroso que não vai nos deixar enganados como se isso fosse uma coisa normal. Porque Ele quer dar da sua presença. Moisés, quando estava no deserto, ele teve um encontro, quantos lembram, com a sarça ardente? Aquilo representava a glória de Deus. Quando Moisés está diante daquilo, Moisés se curva, porque aquilo era tremendo. E na nossa vida, quantas vezes isso tem acontecido? Não. A gente faz uma lista de pedidos, daí quando alcança já coloca outra coisa no lugar. Mas nunca aumenta a tua presença, aumenta outros níveis. Nunca é como Ezequiel 47, se a água está por aqui, agora eu quero o joelho, agora eu quero aqui, agora eu já quero que o Senhor tome por completo. Esse povo que nós lemos, esse povo aqui viu coisas tremendas. Esse povo viu o mar vermelho abrindo o meio. O que foi aquilo? É a presença de Deus. Maná do céu. Águas amargas transformadas. Era a nuvem de dia, nuvem, coluna de fogo à noite. Era a presença, Deus cuidando do seu povo, era a presença dEle. Deus cuida, é a sua presença. Mas teve um momento que essa presença, ela saiu, ela foi embora desse arraial.
E é isso que nós precisamos ficar atentos nas nossas vidas. O pecado do povo fez com que a presença de Deus se afastasse. Nós vemos a história do povo de Israel, quantas vezes eles pecando, isso faz separação. Aí tem gente que quer viver de qualquer maneira, achando que dá para viver dessa maneira. Mas o pecado faz separação da presença de Deus e o povo. Abra para mim, por gentileza, mídia. Abra Romanos 8, 38, por gentileza. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa lista é uma lista extensa de que nenhuma destas coisas nos poderá separar do amor de Deus. Agora abre em Isaías 59, 2. Projeta para a gente, por gentileza. Mas tem uma coisa que não está nessa lista. E Isaías escreveu: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quem não lembra quando Josué perdeu a batalha de Ai? Quem não lembra dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, que usavam a arca da aliança como um amuleto? Eles usavam a arca, já não tinham temor, reverência, usavam a arca da aliança como um amuleto. Aí nós ficamos olhando para a história, achando, criticando esse povo, e às vezes nós não temos um senso crítico para fazer uma análise introspectiva, para ver o quanto tem desse povo em nós. Eu não tenho vergonha de dizer, porque eu não quero ser um hipócrita. Eu preciso olhar e fazer, quando eu leio essa história na Bíblia, eu tenho que olhar essa história e analisar ela, não com senso crítico para apontar para esse povo. Eu tenho que olhar ela e ver dela o que isso reflete em mim, porque eu não posso repetir esses erros. Então eu tenho que ler a luz para a minha vida e refletir para não repetir isso. Esse povo, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, usavam a presença de Deus como um amuleto. Sabe o que isso significa? Usar só quando a coisa aperta. Era uma fonte de ajuda. Tem alguma semelhança com os tempos atuais? Nos nossos dias, correr a Deus, se socorrer a Deus, só quando nós necessitamos. Tem alguma semelhança com os nossos tempos? Sem a presença do Espírito Santo de Deus, jamais quereremos a presença de Deus. Sem a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, a nossa tendência é querer o mal. Por isso nós temos que nos lançar à presença de Deus. Por isso que nós temos que pedir ao Espírito Santo, nos conduz para a presença. Nós queremos a presença, porque senão nós cairemos aqui. Esse é o nosso caminho, se nós não buscarmos a presença. Deus não é amuleto. Deus é o nosso Pai. Deus é bondoso. Está essa manhã aqui preocupado e bondoso comigo, com você, para não nos deixar enganados, amortecidos,
frios, indiferentes, para você e eu não voltarmos para casa hoje achando que está tudo bem. Está tudo bem se eu não sentir a presença dEle. Não, não está tudo bem. Amém. Nós lemos aqui o capítulo 33, no capítulo anterior, no 32, Moisés está no monte, está orando, faz 40 dias que ele está ali na presença de Deus, e aí o povo está lá no pé do monte, e está ficando impaciente, porque Moisés não desce desse monte, e aí começa a falar com Arão: olha, a gente não sabe o que aconteceu com esse tal de Moisés, vamos fazer um Deus aqui para nós, faz um bezerro. A impaciência do povo pressiona Arão, o sacerdote, para que faça o que? Um ídolo, para eles adorarem um ídolo. E aí Arão, pressionado, começa a recolher o ouro, funde ali, faz um bezerro, e aí eles adoram aquele bezerro, e Moisés está lá na presença de Deus, e Deus interrompe tudo aquilo para dizer: olha, Moisés está recebendo as tábuas da lei, que momento maravilhoso. E aí Deus interrompe para falar assim: Moisés, desce, porque esse povo já está se corrompendo. Aí a gente fica pensando: mas esse povo viu tudo isso e não aguenta esse prazo aqui e já está fazendo ídolo. É que a nossa concepção sobre ídolo é só sobre imagem. Mas se você parar e abrir um pouco mais o entendimento, você vai notar que a gente também é assim. Só que os nossos ídolos são do coração. A gente levanta altares para outras coisas, a gente faz altar até para bênção. Tem gente que faz altar para promessa. Tem gente que coloca a promessa na frente de Deus. Tem gente que se desvia do caminho do Senhor porque não alcançou a promessa. Porque Deus não cumpriu a promessa, ele já não está mais aqui. A promessa virou o ídolo dele. Porque ele perdeu a paciência. Está vendo como a gente é mais parecido com o povo do que com Moisés? Está vendo por que Deus está trazendo essa mensagem essa manhã? Porque Ele tem um compromisso conosco de nos tornar mais Moisés. Porque Ele está se oferecendo para dizer: eu tenho da minha presença para dar. E eu tenho poder para transformar o coração de vocês, o seu coração, Tiago, e o coração do meu povo, porque eu tenho um compromisso com o meu povo. E esse é o plano. E aí Moisés intercede por esse povo. Eu acho demais Moisés interceder por esse povo, porque daí Deus começa a fazer, apresentar uma proposta. Moisés, eu vou fazer de ti um novo povo. E aí Moisés fala: não. E a presença que nós estamos falando aqui durante essa mensagem não é essa presença do atributo de Deus, da onipresença. Eu estou falando da presença manifesta. Porque às vezes, irmãos, às vezes nós falamos aqui nos cultos: quem está sentindo a presença de Deus? Quem está sentindo a presença de Deus? Aí o irmão fala: eu. Está sentindo mesmo, irmão? Está sentindo mesmo a presença de Deus? Está sentindo mesmo a presença de Deus? É sobre a presença manifesta. Quem já sentiu a presença manifesta de Deus? Quem já sentiu a presença manifesta de Deus?
Quem já sentiu a presença manifesta de Deus, ela mexe a estrutura. Você sabe quando é Deus. Às vezes a gente entra, parece um clube. Parece que a gente responde as coisas, meio que para o irmão não perceber que a gente... Sabe, Deus trabalha com verdade. Eu aprendi um negócio, Deus trabalha com verdade. Às vezes eu fico, às vezes essas perguntas que fazem de público, de púlpito, às vezes eu não levanto a mão. Sabe por quê? Porque o meu compromisso primeiro é com Deus. Aí às vezes eu já vi pregador aqui, está sentindo a presença de Deus. Cara, se eu não estou sentindo a presença de Deus, eu não levanto. Sabe por quê? Porque eu preciso, eu devo a Deus a resposta. Porque se eu levanto a mão, eu estou levantando a mão para quem? Para o pregador? Eu estou sentindo eu preciso responder a Deus. Ele está perguntando para mim assim, ó, você está sentindo a presença de Deus? E aí Deus está assim, está sentindo a minha presença? Eu preciso estar respondendo a Ele, e a verdade, porque se eu falar para Ele, eu não estou sentindo a Tua presença, então é como se eu dissesse, eu estou sentindo saudade. Eu não estou sentindo, mas eu quero. É diferente, eu não estou num clube, eu estou num lugar onde existe a presença de Deus, onde nós nos reunimos com um propósito de buscar a presença de Deus, porque esta é uma casa de oração. Então aqui sim, nós nos reunimos como um corpo para buscar a presença de Deus. Se tem um lugar onde a presença de Deus vem, é neste lugar. E vai lá na sua casa. Então sim, se perguntarem para você, você está sentindo a presença de Deus? E você quiser, não, eu ainda não estou sentindo, mas eu vou sentir. E Deus, eu estou levantando a mão por fé, porque eu quero sentir a Tua presença. Mas não fica indiferente. Só não fica indiferente. Porque Deus trabalha onde tem verdade. Aonde tem verdade, Deus não tolera hipocrisia. Deus andou no meio de um monte de hipócrita. E Deus falou assim, ó, raça de víboras, hipócritas. Hipócrita é a mesma coisa que teatro, encenação. Deus não tolera esse tipo de coisa. Quem é o pai da mentira é o diabo. Então, quer sentir a presença de Deus? Começa a ser mais verdadeiro. Começa a falar mais a verdade. Não está sentindo a presença de Deus há muito tempo? Então fala assim, eu não estou sentindo a presença de Deus. Mas isso não quer dizer que eu não queira sentir a presença de Deus. E que eu quero, e eu preciso, e eu quero, e eu preciso. Eu entro para o meu quarto, irmãos. Eu entro para o meu quarto e é uma luta. É uma luta, porque às vezes eu sinto como se tivesse uma sequidão, não desse um pingo de água de nada, não tem rio de nada lá dentro. E eu fico, Deus, o Senhor tem certeza que o Senhor está aqui? Porque eu não estou sentindo nada, mas eu não saio, eu fico lá até alcançar. Daí daqui a pouco eu levanto e eu saio. Então tá, mas amanhã eu estou de volta aqui. Aí eu ponho despertar de madrugada. Eu falei, bom, se a noite não está dando, deve ser de madrugada. Eu vou lá de madrugada. Às vezes eu estou na oração com sono lá, eu estou abençoando a Deus. Deus, eu te abençoo, eu estou com sono. Mas irmãos, eu quero falar isso para vocês porque eu estou brigando, porque o céu é tomada força e eu quero a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus, não é porque eu sou melhor, mas é porque eu entendi que não adianta nada eu tomar posse de todas as bênçãos do Senhor, se eu não tiver o principal na minha vida, que é a presença de Deus. Porque se eu tiver a presença de Deus, o resto vem a reboque. Glória a Deus. Glória a Deus. A maior tragédia para nós como povo de Deus é Deus se afastar de nós. Efésios 5:18, o pastor Zé Roberto pregou até lá numa conferência, lá no Moreninhas, fala da questão de embriagar-se do Espírito e não de vinho. E nós temos visto o quanto
as distrações desse mundo, o quanto o prazer das coisas do mundo. Eu tenho visto assim, irmãos, com tanta preocupação no nosso meio. Eu assim, porque quando a gente olha para o mundo, quando você olha para alguém que não é cristão, você olha até com uma certa naturalidade, que a pessoa viva os sonhos, os propósitos, aquilo que ela quer na vida dela, que ela colocou como um alvo objetivo. Por quê? Porque a regra de fé dela não é essa aqui. Ela está no tempo de ignorância. Como é que você vai cobrar de alguém no tempo de ignorância que ela viva? Não tem como cobrar, eu seria incoerente, porque quando eu vivia no tempo da ignorância, isso aqui não fazia o menor sentido para mim. Isso aqui era coisa para mim era mais um livro, como um livro qualquer. Então não faz sentido agora, porque eu vivo esse livro como regra de fé. Agora não faz sentido eu cobrar de alguém que está fora. Mas quando eu vejo pessoas que se dizem crentes, vivendo, dando mais importância para os seus próprios sonhos, para os seus próprios propósitos, querendo mais as suas próprias realizações, dando mais vazão para essas distrações do que para as coisas de Deus, isso me deixa chocado. Amantes de si mesmos. As pessoas estão, aí você nota, porque isso explica a razão pela qual as pessoas estão vazias, aí é como se fossem zumbis. Mas por quê? Porque o que de fato nos enche e dá razão para a nossa existência e para a nossa vida é a presença de Deus. Porque eu vou dizer um negócio, eu já quis muitas coisas na minha vida, muitas coisas a gente alcançou, eu e a Josi, só que à medida que a gente alcançava, ela satisfazia, mas só por um período de tempo, porque não demorava, você já tinha que colocar alguma outra coisa no lugar. Aí você almeja aquele carro, você já alcançou o carro que você queria? Aí você aquietou? Não, você não aquieta, porque isso é muito substancial. Eu quero fazer a viagem dos sonhos, queríamos conhecer Gramado, aí fomos lá para Gramado. Não foi lá que eu fiquei assim, eu já era assim, que lá já tem muito chocolate, lá tudo é de chocolate, até a maçaneta da porta é de chocolate. Você vai para a cidade de Gramado e aquilo vira só uma memória. Aí agora já não é mais Gramado, agora a Josi quer ir para outros lugares. Você entende como isso é só substancial? Mas tem algo que complementa, tem algo que é a presença de Deus, que fica, que preenche, que tira a sensação do vazio, que dá a completude, a plenitude, que só te faz querer mais, querer mais, querer mais, não no sentido supérfluo da coisa. E Deus sabe disso. E não é pecado querer a bênção, o sonho, o propósito. É só uma falta de prioridades. Você precisa querer primeiro a presença dEle. É isso que Moisés está nos ensinando aqui. E conforme você lê o texto, você vê que o povo, quando Moisés traz a notícia de que Deus enviaria o anjo, e ele não iria com a presença dele, o povo fica desesperado. E eu aprendo aqui que nós precisamos diagnosticar, nós precisamos ter esse senso crítico para entender, compreender aonde foi que nós perdemos a presença. Porque às vezes nós só olhamos assim, eu não sinto mais a presença de Deus, mas não conseguimos olhar
para a nossa história e perceber aonde foi que nós perdemos a presença de Deus. E esse povo percebeu aonde foi. Porque no versículo 4, ouvindo o povo essas más notícias, pôs-as prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Por quê? Porque eles fizeram dos atavios o bezerro de ouro. Eles entenderam que com aquilo ali eles fizeram um ídolo. E eles já quebraram o mandamento do Senhor, adorando a outro Deus. Então nós precisamos entender aqui também que precisamos nos arrepender do nosso pecado. Nós precisamos olhar para onde foi, o que causou, diagnosticar aquilo que afastou a presença de Deus nas nossas vidas. Porque o pecado ofende a santidade de Deus. Nós precisamos lidar com isso. Deus não passou a lidar com o pecado de uma forma diferente. O pecado ainda é pecado. O pecado não se modernizou. O jeito de Deus lidar com o pecado não se modernizou. O pecado ainda é pecado. Não adianta se você faz aqui, se você faz escondido, se você faz na sua profissão, se você faz no seu relacionamento, o pecado ainda é pecado e o salário dele continua sendo a morte. Amém? Precisamos sentir saudade dessa presença. Salmos 42:1 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Precisamos voltar. Se nós queremos a presença de Deus, nós precisamos ter a coragem de romper com tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Foram os adornos que levaram aquele povo a pecar contra Deus. Eles tiraram os adornos. Precisamos chorar pelo pecado e abandonar o pecado. E aqui chega algo, e aí eu já encerro. É que nada pode substituir a presença de Deus. Deus prometeu para aquele povo que enviaria o anjo, mas nada pode substituir a presença de Deus. Quando Moisés fala assim: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, é como se ele estivesse dizendo: prefiro ter a tua presença sem as tuas promessas, do que a ausência da tua presença com as tuas promessas. Vamos ficar de pé? O que Deus espera de nós é que nós queiramos em nossos corações mais da sua presença do que as promessas. Quem tem promessa de Deus aqui pode levantar a mão? Mais do que a promessa, você precisa querer a presença de Deus. E eu não tenho dúvidas que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Eu não tenho dúvidas, porque Deus, Ele é bom, e Ele vela e zela pelo cumprimento da sua palavra. Mas no seu coração você tem que ter a firme convicção e a certeza de que Moisés teve, de que a presença de Deus é primordial
de que não adianta você chegar à terra prometida por Deus sem Ele. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Comece a fazer uma oração aqui esta manhã. Comece a pedir a Deus para que Ele aumente a presença dEle na minha e na sua vida. Tenda da rocha bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me tocar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Amém. Aleluia. A presença virá com o restabelecimento do relacionamento com Deus. Moisés costumava sair e armava a tenda do encontro. E é assim que nós restabeleceremos a presença. É orando a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, ó Deus, por este tempo. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos pela tua presença aqui, pelo teu Espírito Santo. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor está aqui conosco. Obrigado, Deus, por não nos deixar sós. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor está conosco todos os dias. Nós te louvamos, Pai, nós te louvamos. Reacende, ó Deus, em nossos corações o desejo pela tua presença. Pai, em nome de Jesus, reacende, ó Deus, a fome, o desejo pela tua presença. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor acenda em nós, ó Deus, essa chama, Pai. Deus, em nome de Jesus, assim também, Pai, como Moisés foi um exemplo, ó Deus, um homem de oração, um homem que buscava a tua face em oração. Nós queremos, ó Deus, como igreja do Senhor, como aquele povo, ó Deus, que olhou e como um exemplo que teve, nós queremos como igreja, ó Deus, também nos juntarmos, ó Deus, em oração, Pai, por esta igreja, juntos, ó Deus, com o pastor Oséias, e combater, ó Deus, para vencermos como igreja do Senhor, Pai, nós queremos a tua presença, nós queremos mais da tua presença. Aumenta, Senhor, a tua presença no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Eu te louvo, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, tu me esconder, tu és meu prazer.
presença dele tudo vale a pena.